Olá, aqui é o professor Lucas Gesta. Esse vídeo eu quero trabalhar com vocês por que que Lutero ele é paradigmático da reforma. A vida de Lutero e a sua história, a sua biografia pessoal reflete ah, num conjunto, num todo, o que a reforma protestante ela vai ser no particular. A vida de Lutero reflete também todos os acontecimentos que estavam ocorrendo na Europa na desagregação da Baixa Idade Média. A vida do Lutero, a biografia de Lutero, é a própria representação, né, se a gente for fazer uma micro-história de Lutero, dessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, dessa mudança de civilização, dessa transformação civilizacional que não só as regiões do Sacro Império Romano-Germânico estão experimentando, mas em si boa parte da Europa. Então eu vou destacar aqui com vocês alguns elementos da vida dele que eu acho importantes e comparar com o macro, tá? A gente vai fazer aqui um pequeno jogo de escalas com apenas alguns exemplos da biografia de Lutero, ok? Inicialmente, a gente observa que Lutero ele vem de uma família que era pobre, era uma família de camponeses. Ele nasce em Eisleben em 1483 e perto da região onde eles viviam se descobriu minério, se descobriu uma mina, se não me engano, de cobre. É porque eu já vi 2 livros e cada um disse que essa mina era de alguma coisa diferente. Uma de cobre, outra de prata, não sei, uma coisa assim. E o seu pai foi um dos primeiros, uma das primeiras famílias a chegar ali para explorar aquela mina, por isso ele ganhou bastante dinheiro. Essa descoberta estava ocorrendo a nível de Europa. Não que toda a Europa estivessem surgindo novas minas. Na verdade, em algumas regiões da Europa estavam sendo descoberto minério, novas minas surgindo, e isso equivale também a outras descobertas, né? As rotas comerciais que estão sendo construídas, ou estão sendo reconstruídas, ou estão sendo reativadas, as novas cidades que estão surgindo, a transformação dos burgos em cidades, a ligação desse comércio interno que passa a ser depois nacional, que passa depois a ser internacional dentro da Europa e depois passa a ser intercontinental, porque ao mesmo tempo que isso está ocorrendo ali na pequena Alemanha, nós temos também as descobertas, né, de Espanha e Portugal, extraindo inclusive o minério daqui das Américas e levando para a Europa, assim como comerciando e comercializando e trazendo especiarias e todo tipo de produto da África e da Ásia. Então é uma época de descobertas. A família de Lutero, então, experimenta algo que jamais teria acontecido se aquela mina não estivesse ali, se a população não estivesse crescendo, se a tecnologia não estivesse desenvolvendo. Há 100 anos há 100 anos antes a família dele continuaria pobre e Lutero seria apenas um camponês, teria talvez morrido cedo. Mas o seu pai ganhou dinheiro e a primeira coisa que o seu pai vai então planejar é tirar o nome da família dessa vida camponesa, dessa vida feudal e torná-los habitantes da cidade. E tirar da sua família, do nome da sua família, esse passado feudal, e para isso ele precisava investir no filho, e é aí que ele vai colocar Lutero
diante das condições financeiras dele, para estudar em colégios, ok? Em colégios especiais, em colégios importantes, em que você vai ver a vida de Lutero, então, se transformando, porque ele vai estudar, né, na Escola Latina de Mansfeld. Ele vai estudar também na Escola dos Irmãos da Vida Comum, em Magdeburgo. Depois ele vai estudar em Eisenach, e nessas escolas ele vai aprender não só a ler e escrever, mas se formar em latim. Se formando em latim era o requisito para poder entrar na universidade, e o pai queria que Lutero entrasse na universidade para cursar, né, entre aspas, o que seria o direito da época, era um braço da teologia, o direito canônico, para que Lutero então pudesse se tornar um magistrado civil, conseguisse um cargo na cidade, conseguisse uma posição política dentro dessa nova sociedade que está rompendo com o feudalismo e vai se transformar numa sociedade moderna. E ele queria que Lutero fosse, né, aquele que tirasse o passado camponês da família e entrasse nesse novo mundo que eles ainda não sabiam, mas nesse novo mundo burguês, né? Lutero, possivelmente, né, se não tivesse se desviado dos planos do pai, se tornasse um burguês e o magistrado civil ou alguém com alguma pequena importância ali na sua região. Mas o que acontece? Lutero ele mal ingressa na universidade e todos os seus traumas mentais, seus traumas psicológicos da dura disciplina que ele recebeu durante a infância e adolescência, lógico, né? O pai dele batia muito nele, e isso era comum, e também nas escolas por onde ele passou, em algumas escolas onde ele passou, ele apanhava também muito, porque era comum esse ensino a partir da pancada, nesse ensino a partir da violência e da humilhação, caso o aluno não só desobedecesse às regras, mas caso o aluno errasse um exercício, errasse alguma sentença, ele era humilhado, ele apanhava. E Lutero então internalizou isso, né? Ao menor erro, os homens, sejam meu pai ou os professores, estão prontos para me castigar pesadamente. E essa época, olha, é muito interessante que o Jean Delumeau, o Huizinga, esses historiadores que estão estudando a Baixa Idade Média, eles estão dizendo que essa é uma época de declínio, de depressão mental, das mentalidades, da intelectualidade, não no campo dos humanistas, no renascentistas, não, mas no campo do povo, porque a população está vivendo um tempo de angústia. Essa mudança econômica, política e social está trazendo uma desagregação à velha ordem feudal, aos símbolos, aquilo que mantém uma sociedade. E está surgindo então essa ideia de crise, ao mesmo tempo que você tem muitas guerras, as guerras de unificação, as guerras entre nações, ao mesmo tempo que você tem a corrupção do papado, ao mesmo tempo que você tem movimentos proféticos ali tendo visões, tendo revelações, ao mesmo tempo que você tem os movimentos de reforma, e tudo isso, e também a mudança, né? A capitalização do papado, quando o capitalismo dessas famílias italianas, esse proto-capitalismo, ele penetrar na mentalidade do papado, e aí as bênçãos que antes eram doadas ou trocadas, agora vão ser vendidas, né? As vendas de indulgências, as vendas de perdão, que estavam se multiplicando, e para isso você precisava provocar essa demanda, né? Ou seja, aterrorizar a população com medo do purgatório. O purgatório, que de um local de passagem, né? Um local que você vai ali quando morre
pagar os seus pecados para poder se purificar e entrar no céu, ele vai se tornando, na Baixa Idade Média, século XIV e XV, no novo inferno, com diversos tipos de tortura, de levels, né, de andares, de demônios, de coisas que o pecador vai sofrer, porque o inferno mesmo era só para os excomungados, os pagãos, os judeus, os muçulmanos. O cristão que mantivesse uma vida normal, ele iria somente para o purgatório. Então, para que eu consiga lucrar com a fé da população, consiga vender indulgência, preciso também aterrorizá-los com medo da tortura eterna. E se o inferno talvez esteja longe, o purgatório ele é para todos. Então preciso incutir esse medo, esse terror, que não só vinha de cima, né, dos agentes papais, pregando indulgências e aterrorizando todo mundo, como vai acontecer ali no norte da Alemanha, na Saxônia com Tetzel, mas também vinha desse momento de desagregação de valores, de ideais, de êxodo das pessoas do campo para a cidade, e ali experimentando a miséria, um ambiente muito estranho, um ambiente de crise. Então, esses historiadores vão falar que foi uma época de crise, e realmente foi. E Lutero é um bom homem do seu tempo, aterrorizado pelo medo do castigo de Deus quando ele morresse, aterrorizado, projetando em Deus aqueles homens violentos que espancavam e humilhavam ele ao seu erro, à sua falha, e Deus ali como o pai, o homem que vai castigá-lo, espancá-lo com fogo eterno, com torturas demoníacas eternas. E Lutero, ele buscava algum tipo de paz, algum tipo de consolo, e alguns historiadores também vão apontar, né, que Lutero ele vai passar por aquela história que vocês já conhecem, né? Mal entrou na universidade, 3 meses depois ele está voltando para o seu alojamento, para sua casa, está num campo aberto, começa então uma grande tempestade, começa a trovejar, né? Quem já pegou trovão na roça, na fazenda, sabe como é que é horrível a sensação, e ele achou que Deus então queria acabar com a sua vida e ele iria para o inferno, e ele fez um juramento a Santa Ana, a santa padroeira dos mineiros, né? E se a senhora me der livramento de morte, eu largo tudo e vou para o mosteiro. E aí Lutero sobreviveu, obviamente, largou tudo e foi para o mosteiro. O pai de Lutero só foi perdoar Lutero muitos anos e anos e anos depois, porque, ou seja, tudo que o pai investiu, Lutero jogou fora, porque no mosteiro você tem que ter voto de pobreza e castidade, abrir mão da herança. Então, tudo que o pai de Lutero tinha feito por ele foi pro buraco. Lógico que depois Lutero virou Lutero, né? E aí o pai dele perdoou. Mas tem alguns autores que apontam que esse juramento a Santa Ana subconscientemente foi de propósito. Porque o que Lutero mesmo queria era encontrar paz. E o local onde a mentalidade católica desenvolveu, que é um local mais próximo do céu, é o mosteiro. E se alguém tem probabilidade de ir para o céu, são os monges, muito mais do que as pessoas que vivem seus negócios seculares. Então, acompanha, né, o jogo de mentalidade. A gente precisa também fazer uma história psicológica da reforma, uma história psicológica daquele momento. E aí Lutero então vai para o mosteiro. É muito interessante que esse mosteiro que ele vai, esse mosteiro era um mosteiro agostiniano, em Erfurt. E o que é interessante? Sempre teve mosteiro agostiniano, tá? Mas recentemente na Europa havia surgido uma nova ordem de Santo Agostinho lá. Você tinha uma antiga que utilizava os textos falsos de Agostinho. Os textos que foram construídos na Idade Média e os textos de Agostinho que foram adulterados na Idade Média.
e ali criava um tipo de ethos. E surgiu, no final da Idade Média, essa nova ordem de Santo Agostinho com os textos originais. Porque o que a gente está vivendo, né? Século XIV, século XV, século XVI, o humanismo. E o humanismo está resgatando os textos originais. O humanismo que prega esse ad fontes, retorno às fontes, essa reforma literária e religiosa na igreja europeia. Então, se você ler Agostinho, você tem que ler o que ele escreveu lá em latim, realmente. Se você for ler a Bíblia, tem que ler em hebraico e grego, realmente. E aí, essa nova ordem com os textos originais de Agostinho, ela se propôs, né, a ser uma ordem reformadora também, e Lutero teve a sorte, vamos colocar aí, de cair dentro da ordem certa, porque ali ele vai ter contato com o debate, né, agostiniano da graça. Lutero fazia tudo que a Igreja Católica dava para ele sentir algum alívio dos seus pecados. A penitência, a confissão, né? A confissão, a penitência, as boas obras, todo tipo de estudo que ele pudesse fazer, e nada aliviava o seu coração, né? A culpa pelos seus pecados, né, era mais forte do que as suas boas obras. E nesse mosteiro ele vai também ter a sorte, vamos colocar assim, a sorte de encontrar um grande homem de Deus que vai auxiliá-lo, que é o Johann von Staupitz, que era o abade do mosteiro, um estudante de Agostinho, estudante de patrística, que vai aconselhar para Lutero o que ele já tinha aprendido em História da Igreja, que ele estudou um pouquinho. Ou seja, quando grandes pais da Igreja, como São Jerônimo, Gregório, estavam atormentados pelo medo, eles buscaram auxílio na palavra de Deus. Então, Staupitz encaminhou Lutero para estudar as Escrituras. Então, entenda que Lutero é o paradigma para a gente fazer esses jogos de escala, porque tudo que está acontecendo na Europa está acontecendo com ele. Imagina só que ele foi para o mosteiro e lá ele viu pela primeira vez na vida uma Bíblia, teve acesso. Só dentro do mosteiro ele poderia, a Bíblia estava acorrentada, estava escondida, porque as Bíblias eram caras, as Bíblias eram pesadas, as Bíblias eram raras. E ali ele desacorrentou a Bíblia e começou a lê-la com muita fome. Ou seja, como que era raro você ter acesso a determinadas coisas, mas o mosteiro, né, os monges, eles tinham bastante acesso a isso. Então a gente vê, diante disso tudo, que Lutero ele está representando uma nova era que está começando. Ali no mosteiro, ele vai ser o melhor em tudo que ele fizer, né? O melhor estudante, o melhor cozinheiro, o melhor faxineiro, porque ele acreditava ainda nessas boas obras. Ele se confessava o tempo todo a ponto de irritar Staupitz, a ponto de Staupitz, num belo dia, Lutero tinha se confessado durante horas, cada pequeno errinho do seu dia a dia que estava na cabeça dele, que seria algo terrível. E aí, ao ir embora, ele lembrou, né, de um pequeno errinho e voltou correndo, desesperado. O Staupitz se irritou e falou: volta aqui quando você tiver pecado realmente, matado alguém, assim. Na irritação, né, na ira de Staupitz. Claro que ele não estava aconselhando que Lutero fizesse isso. E aí Staupitz ele vai muito sabiamente conduzindo Lutero ao estudo da Bíblia, ao estudo da patrística. De algum modo, Lutero vai ter contato, isso é muito importante, com Tertuliano e com o debate de Wycliffe e com o debate de Hus.
dos erros dos concílios dessa Baixa Idade Média, de como que o Wycliffe estava lendo corretamente Agostinho, estava aplicando corretamente Agostinho naquele momento. E Lutero então começa a se desprender da mentalidade medieval, da mentalidade que ele mesmo chamava de papista ali. É muito importante a gente então compreender que, ao mesmo tempo que Lutero está descobrindo isso, ele só está descobrindo isso tudo porque o mundo já estava mudando. O humanismo já estava levando acesso a esses escritos, né? Essa ideia da crítica, essa ideia da liberdade de criticar dos humanistas já estava alcançando as universidades. Lutero, no mosteiro, ele continua estudando, agora não mais a questão do direito, mas sim, ele vai se formar em teologia, ele vai estudar até o grau de doutor em teologia, como monge, e o Staupitz vai ceder, essa é outra coisa muito interessante, o seu lugar na Universidade de Wittenberg para que Lutero pudesse lecionar no seu lugar, porque o Staupitz acreditava que assim Lutero encontraria paz ao ser um estudante da Bíblia. Universidade essa recente que acabara de ser inaugurada pelo Frederico, o sábio, o eleitor da Saxônia, olha só, que era um homem amante do conhecimento, amante do estudo, que do seu próprio bolso construiu a Universidade de Wittenberg, e que ali Lutero vai se destacar como um grande professor, um grande orador, um grande defensor agora dos alemães. Tá? E Lutero vai ser colocado na cadeira de leitura em Bíblia, que era na verdade uma leitura versículo por versículo de determinados livros da Bíblia que se alternavam durante os anos. Não de toda a Bíblia, mas de alguns livros, um pouco do Antigo Testamento e um pouco do Novo Testamento. Esses estudos, o Lutero mesmo vai dizer, né, que ao passar desses estudos da Bíblia, o papado foi se soltando. Até que, por volta ali de 1515, né, alguns vão dizer 1513, Lutero vai então lecionar pela primeira vez Romanos. Começa bem a semana, Romanos 1, versículo 1, 2, 3 e tal. Quando ele chega no versículo 17, parece que todo o progresso mental que ele tinha feito até aquele momento foi pro buraco, porque ele leu Romanos 1,17, inicialmente no Evangelho a justiça de Deus se revela. Quando ele leu essa frase, ele mesmo diz que o coração dele se encheu de ódio contra Deus, porque a palavra justiça, na teologia ocidental, Deus está então derramando o seu castigo. E ele se encheu de temor e se encheu de ódio, porque ele sentiu o castigo de Deus chegando na pele. Ele não conseguiu dar aula aquela semana. Ele lutou a semana inteira com esse ódio dentro desse versículo, lendo e relendo, até que ele diz, ao passo do final daquela semana, o Espírito Santo abriu os olhos dele e ele sentiu como se fosse os céus estivessem abertos sobre ele, ou as escamas dos olhos dele caíram, porque ele diz que o Espírito Santo revelou para ele o verdadeiro significado do versículo. Que na verdade era só ele ler até o final. No Evangelho a justiça de Deus se revela, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo viverá, o justo passa da condenação eterna, da morte, para a vida eterna, não pelas obras, mas pela fé. Lutero entendeu que todos os esforços humanos que ele e a cristandade fazia para tentar ser salvo pela sua própria capacidade não era compatível com o que o Evangelho dizia, porque o Evangelho ele exigia apenas a fé. E aí ele diz que de ódio aquele versículo se tornou indizivelmente doce pela virtude de um grande amor de Deus por ele.
E agora parecia que as portas do céu lhe foram abertas e todos os versículos da Bíblia tinham um novo significado. E a partir de então, esse tema da sola fide, somente a fé, vai pautar a vida, a teologia e os escritos de Lutero. Essa descoberta, que na verdade estava em algum canto da mente de Lutero, ele ainda não tinha realizado isso, porque foi isso que Wycliffe pregou, é isso que Santo Agostinho pregava, é isso que o Novo Testamento prega. Lutero apenas está entendendo o que a teologia jurídica medieval fala e o que o Novo Testamento fala, comparou os dois e viu que a teologia jurídica medieval estava errada, né? Porque o que vale é o Novo Testamento e não a tradição dos concílios ou as bulas papais. E Lutero só experimentou a paz, a libertação mental e intelectual, quando ele experimentou essa graça, essa salvação gratuita através apenas da sua fé. Esse ponto é muito interessante porque ele vai estar dentro de uma universidade cujo mestre, né, cujo o dono, né, o patrono, é um dos homens mais importantes, um dos príncipes do Império Alemão, de uma das principais regiões, que está afetada economicamente, né, todo o Sacro Império, por conta da Espanha. Olha só, né, como que tudo se liga. A Espanha invadindo e destruindo as nossas tribos indígenas aqui da América Central e da América do Norte, mas principalmente da América Central, saqueando nas minas de prata daqui e jogando toda essa prata na Europa, criando uma inflação gigantesca, principalmente afetando as nações que não tinham colônia e não tinham prata e nem ainda era uma nação unificada como o Sacro Império, né? O Sacro Império era uma união familiar e moral de vários principados, mas que na verdade eram centenas de feudos. Não era uma nação como a Espanha, como Portugal naquele momento era, do século XVI. Então, quando Lutero começar a se voltar contra essa venda de indulgência, se voltar contra o papado, ele vai estar no lugar certo. Porque o imperador alemão vai morrer, quem vai subir ao papado vai ser Carlos V, o imperador agora do Sacro Império, mas também o rei da Espanha. Ou seja, quem está causando todo o mal na Alemanha, na mentalidade inclusive dos alemães, são os espanhóis. E agora o nosso imperador é esse homem, esse estrangeiro, esse espanhol que está querendo mandar aqui no nosso território. E quando Carlos V perseguir Lutero, o senso étnico vai aflorar. Porque era o que se gritava nas ruas durante a Dieta de Worms, em 1521, quando Lutero quase rodou. O imperador espanhol, aquele espanhol maldito, está tentando pôr as mãos no nosso doutor Lutero. Né? E quando pedirem a cabeça de Lutero, não vão ter, porque o imperador é sobrinho de Frederico, o eleitor da Saxônia, que amava Lutero. Né? Tinha Lutero como a grande joia da sua universidade. Então vocês veem que está tudo interligado ali. E todas as dietas imperiais, todas as tentativas de matar Lutero não vão dar certo, porque Lutero tem um apoio étnico, tem um apoio dos príncipes do norte, que são inimigos da Espanha, que também são inimigos da Igreja Católica naquele momento, porque eles já não aguentam mais ter que pagar novos impostos para financiar as guerras do Papa. Essa ideia de evasão fiscal, de evasão de divisa, já está predominando ali no século XVI. Essa ideia que eu digo, essa noção de que o dinheiro do meu território está indo para um outro território. Não o dinheiro meu está indo para a igreja, mas o meu dinheiro está indo para um rei de um território que fica na Itália.
que por acaso é o chefe da igreja também. Quando Lutero propôs que a reforma deve ser feita pelos príncipes e que deve haver uma igreja alemã para o povo alemão, é tudo aquilo que os príncipes queriam ouvir. E Lutero está inventando isso? Não. Que o Wycliffe já está falando algo parecido, Hus já tinha falado algo parecido há 100 anos antes, as reformas nacionais já estavam bombando essa ideia na Inglaterra, tá? A partir de Oxford, a partir de Cambridge. Então você vê que são movimentos, pensamentos que estão correndo por toda a Europa e Lutero parece que concentra tudo isso nele. Parece que tudo que está acontecendo ali com Lutero e as pessoas que estão à sua volta. É sempre bom lembrar, eu sempre digo que eu trago filigranas de história da igreja para vocês, porque eu trago algumas informações que ninguém fala, como essa do mosteiro agostiniano que Lutero entrou. Uma questão muito importante é que Lutero, antes de pregar as famosas 95 teses contra a venda de indulgências, em 1517, 31 de outubro de 1517, já tinha ocorrido outro debate, 2 anos antes, em 1515, em que Lutero prega as teses sobre a justificação pela fé. E ele prega essas teses na porta da Catedral de Wittenberg e convoca os teólogos para um debate dentro da universidade. E não tem problema nenhum com o papado. Ele, nesse debate, traz os professores de Wittenberg todos para ele. Os professores de Wittenberg começam a pregar também a justificação pela fé. Então, qual é o problema de 1517 das 95 teses? É porque elas vão mexer com o bolso da igreja. Em 1517, o arcebispo Albert, que era o arcebispo talvez mais poderoso do Sacro Império, da Casa dos Hohenzollern, uma das casas mais poderosas das monarquias europeias, ele era arcebispo de Brandenburg e ele queria praticar simonia, né? Lembra disso? Ele queria comprar o episcopado da Catedral de Mantes, que naquela época Mantes já estava vivendo uma prosperidade econômica, que ela estava se tornando a catedral com mais dinheiro entrando, com mais impostos, a catedral mais rica. Ele queria comprar do Papa. O Papa Leão X, por sua vez, queria, um dos papas renascentistas, né, um dos papas de Renascimento, queria terminar a Catedral de São Pedro, né, que já nasce Papa, morre Papa, a catedral não termina, igual obra de igreja. E ali eles fazem uma troca. Né? O Papa libera uma grande venda de indulgências, né? A documentação necessária, os pregadores necessários para vender essas indulgências. Uma indulgência plenária, né? Ou seja, uma indulgência que vai perdoar os pecados que você já cometeu, que você ainda vai cometer. E que você pode também tirar a alma do seu parente, do seu filho que morreu do purgatório, que ao tilintar das moedas no fundo do cofre, a alma sai do purgatório e entra direto no céu. Era assim que Tetzel falava. E em troca de tudo que Albert, o arcebispo, conseguisse, ele desse essa quantia milionária da época, que eram 10 mil ducados para o Papa terminar a obra. E aí eles fizeram esse acordo e vários pregadores de indulgências começaram a percorrer. O que chega lá na Saxônia é o Tetzel, um frade dominicano inescrupuloso, que pregava que a cruz dele, né, era tão poderosa quanto a cruz de Cristo, que quem comprasse as indulgências do Papa sairia mais limpo do que Adão antes da queda, do que um bebê depois do batismo, que poderia até blasfemar contra a Mãe de Deus, que teria perdão. E quando uma ovelha de Lutero vai se aconselhar com Lutero, né? Lutero já era padre, vai se confessar, e a ovelha de Lutero, né? Aquela pessoa vai se confessar com Lutero. Lutero fala que ela precisava se arrepender do seu pecado, e ele falou, não preciso me arrepender porque eu já comprei a indulgência do Papa, e o pregador disse que mesmo sem eu me arrepender, comprando a indulgência sou perdoado. Então Lutero foi averiguar o que estava acontecendo e se encheu de ira. Ele é um homem bem
caloroso, né? E ali ele prega essas 95 teses que ele ataca, ele morde e assopra o sistema papal. Mas as suas mordidas são mais violentas, porque ele vai dizer, né, quem vendo uma pessoa passando fome ou nudez deixa de dar esmola para essa pessoa e compra a indulgência do Papa, não atrai o perdão, mas atrai a ira de Deus. Né? Se o Papa é o homem mais rico, um dos mais ricos da Europa, porque ao invés de cobrar indulgências para terminar a Catedral de São Pedro, ele não pega toda a catedral, vende ela e dá o dinheiro para os pobres. Então, é muito violento também essa reação que vai frear, de certa forma, a venda de indulgências nos territórios onde o pensamento de Lutero se espalhava. E aí você já tem ideia, né? O Papa, então, o arcebispo vai acionar o Papa, vai pedir que Lutero se silencie, Lutero se apresenta diante da ordem dos agostinianos, né? Mas os agostinianos apoiam Lutero, porque Lutero está, para eles, o debate é contra o Tetzel, os agostinianos são inimigos dos dominicanos, o Tetzel é dominicano, então aquela coisa de Flamengo e Vasco, de Tom e Jerry, então eu apoio o Lutero, não sei nem o que ele está falando, mas eu apoio ele porque ele está indo contra o dominicano, ele não ganha, então, a silenciação da ordem. O Albert, então, começa a intensificar, a pedir que o Papa persiga, eles vão até o imperador então se enche de ira, quer acabar com Lutero, mas aí ele não pode passar por cima do eleitor da Saxônia, do Frederico Sábio, porque até o próprio Papa fez um acordo com o eleitor da Saxônia para que Carlos V entrasse, para que não entrasse o rei da França, porque aí seria rei da França e do Sacro Império, formando um império inimigo gigantesco do papado. Então o eleitor da Saxônia, o Papa devia a ele, olha como é que está tudo, tá tudo junto. E aí o Frederico fala, não, ninguém vai matar um alemão no meu território. Se vocês quiserem tocar em Lutero, vai ter que ter um julgamento justo. Né? Tudo isso o Frederico estava fazendo para enrolar também, né? Para que ninguém tocasse. Porque quando o Frederico percebeu, depois da dieta de Worms, que Lutero fala que não vai se retratar de coisa alguma, logo ele seria assassinado porque Carlos V emitiu o mandado de assassinato para ele, o mandato de morte, o Frederico já estava com tudo preparado para esconder Lutero. Lutero mudou de identidade, assumiu outro nome, outra aparência física, deixou o cabelo crescer, deixou a barba crescer. Se escondeu durante alguns meses, que foi suficiente para ele traduzir o Novo Testamento para alemão, no castelo de Wartburg. Então você vê que, nesse en passant que eu estou dando aqui pela história de Lutero, está tudo interligado à política, economia, sociedade. Alguns mais fiéis ao papado queriam matar Lutero, mas o povo não quer, porque sabe que quem está mandando é o imperador, que é espanhol, e Lutero é um deles. Tanto é que Frederico achava que Lutero ia morrer, ia ser assassinado quando ele fugiu do castelo para resolver o problema dos Schwenkfelders, que estavam profetizando que a Bíblia acabou, que agora era a hora do Espírito Santo, né? E Melanchthon desesperado escrevendo para Lutero, não sabia o que fazer. Lutero então escreve para Frederico, estou voltando para Wittenberg. Frederico fala, não volta que você vai morrer. Ele fala, eu prefiro morrer do que ver todo o trabalho teológico que eu fiz e ir buraco abaixo por causa desses 3 profetas que estão pregando aí. Os profetas de Zwickau, né? Então, quando ele volta, nada acontece. Ele não é morto. Aliás, ele faz então o trabalho da reforma expandir. E só lembrando o contexto tecnológico dessa época. Quando Lutero escreve as 95 teses, quando Lutero refuta o Papa nos 3 panfletos de 1520 que abalam a Europa, por que abala a Europa? Porque a Alemanha, que é o local onde, no século anterior, a imprensa de tipos móveis tinha sido inventada por Gutenberg e tinha sido espalhada, popularizada. Então, em vários quintais de casas, em vários
pedacinhos de teto, você tinha um impressor ali e uma imprensa. E imprimindo os sermões, as pregações, as apologias de Lutero e também do Papa, e vendendo e ganhando dinheiro. Então a guerra literária era muito grande. Mas no avançar da reforma já estabelecida, Lutero pregava no domingo. Na segunda-feira os sermões estavam chegando na Inglaterra, contrabandeados. Então você vê que a coisa é muito rápida, tá? Essa guerra literária, né, proporcionada por essa época faz com que tudo se potencialize. Lutero está no lugar certo, no lugar com mais gráficas de toda a Europa. E nós precisamos então sempre fazer, né, esse jogo de escalas para a gente compreender melhor. Então Lutero é o paradigma da reforma. Eu sempre falo que ele não é o que vai iniciar toda a reforma, né? Porque enquanto Lutero está ali falando, vivendo isso tudo, Zwinglio está vivendo isso de outras maneiras, né? Na Suíça, né? Na Confederação Helvética. Os ingleses de Cambridge estão vivendo isso. Os russitas estão lá, continuaram, os valdenses continuaram, se juntaram os reformadores, né? Desde o século XIII, século XIV, século XV, olha só. Na Itália, entre a França e a Itália, você tem arnaldistas, petrobrucianos, henriquenses, descendentes mesmo lá da galera do Pedro Belardo, olha só. Se juntando à reforma, junto com valdenses também. A reforma, ela tá a Europa toda clamando por isso, né? E os grandes reformadores, né? O Ecolampádio, Martin Bucer, o Zwinglio, Lutero, Karlstadt, estão só jogando isso no mundo literário, pregando isso e sair se espalhando. E no mundo menos universitário, né, os chamados, entre aspas, anabatistas, que eram vários grupos ali, também queimando a seara, né? Seja os anabatistas mais bíblicos, mais pacifistas, como os irmãos suíços, menonitas, Amish, luteritas, sejam os mais radicais, né? Na Alemanha, os espiritualistas, os místicos, né? Como os vários profetas de Zwickau e Schenkfelder, e os movimentos de Thomas Münster, de Thomas Müntzer e os rebeldes de Münster, e vários outros fazendo a reforma chegar no pobre, no camponês, na classe média baixíssima, no trabalhador braçal da cidade. Então você vê que e todo mundo querendo Lutero, porque chegava até eles esse conhecimento. Então, nesse pequeno vídeo, aí vai um pouco mais de 40 minutos, eu quero mostrar a riqueza desses episódios. Algumas informações eu deixei pontas soltas, outras informações são ditas como muito importantes, eu não mencionei, mas eu quero que vocês entendam a complexidade desse contexto, para que vocês estudem com mais afinco os aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, tecnológicos, mentais, psicológicos, dessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, dessa reforma protestante tomando conta da Europa. Então, aqui é o professor Lucas Gesta.